Ok, já está a gravar. Então, queria me apresentar primeiro. Sou o Sasha, sou membro da Transmissão, Associação Trans e Não Binária, e estou aqui para fazer um pouco de moderação, facilitação da oficina. E para a oficina em si, temos a Inês Correia do GAT e o Vasco da Transmissão. Deixo-vos apresentar rápido. Inês, se quiseres começar. Olá, sou a Inês, sou enfermeira no Espaço Intendente, um serviço do GAT. Não sei, Sasha, se queres que aproveite e fale já um pouquinho Fala. serviço do GAT e do que é o GAT. O GAT, para quem não conhece, é um grupo de ativistas em tratamentos. Tem uma atividade focada e direcionada para as infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso do VIH e das hepatites virais e outras, e atua, portanto, tanto na parte da prevenção como no diagnóstico precoce destas infecções, no acesso aos cuidados de saúde, e temos vários serviços na zona de Lisboa e na Península de Setúbal. Nestes serviços fazemos rastreios rápidos para estas infecções, portanto VIH, hepatite B, hepatite C e sífilis, são testes rápidos. Todos os serviços são gratuitos, anónimos, confidenciais. Fazemos também distribuição de material de prevenção sexual e, portanto, os serviços estão acessíveis a qualquer pessoa. Temos um serviço na moraria, que se chama In-Moraria, um pouco mais direcionado, cada serviço está de certa forma direcionado a algumas populações. No caso da moraria, é um serviço que está direcionado mais para pessoas que usam drogas, para pessoas migrantes. No caso do serviço que temos no Príncipe Real, que se chama Checkpoint LX, é um serviço mais direcionado para a comunidade de homens que têm sexo com homens. Temos outro serviço no Intendente, aquele onde eu trabalho, o Espaço Intendente, direcionado para pessoas que fazem trabalho sexual e para pessoas trans. E temos outros dois serviços, um na Margem Sul, que é a MOVES, funciona numa unidade móvel, uma carrinha móvel, e percorre, portanto, toda a península de Setúbal, desde Almada, Seixal, Montijo, Barreiro, Alcochete. E temos um quarto ou quinto serviço, já perdi a conta, que é mais recente, que é o GAT Afrique, que está também situado na moraria e que é mais direcionado para a comunidade migrante do continente africano. E, portanto, sintam-se convidados a visitar qualquer um dos nossos serviços. E é isto. Obrigada, Sasha. Obrigado. Vasco, queres-te apresentar e apresentar um bocado a transmissão também? Sim, o meu nome é Vasco, eu faço parte da transmissão. Eu estou aqui para dinamizar um pouco a oficina enquanto pessoa que já fez autoadministração de injetáveis. A transmissão é uma associação de pessoas trans e não binárias, que começou em 2017. Já fizemos vários projetos, este é um deles em parceria com o GAT, com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Lisboa Sem Sida. E pronto, acho que é basicamente isso. Se quiseres acrescentar alguma coisa, Sasha. Okay. Eu queria agradecer aos nossos parceiros. Normalmente a transmissão faz os seus eventos, mas pensamos que para este tema em específico era uma parceria muito valiosa de trabalhar com o GAT, Grupo de Ativistas em Tratamento, e também com a Câmara Municipal de Lisboa, que nos apoia nisso e que num contexto onde as vozes trans são muito minorizadas e as vivências trans patologizadas sob o controle médico, graças a essas parcerias estamos a fazer um evento que empodera a comunidade trans. Vamos tentar fazer um evento que dê conhecimento às pessoas trans sobre as suas opções, no sentido de ganhar uma maior autonomia nas suas escolhas, nas suas práticas. Então agradeço muito aos nossos parceiros. Então, para contextualizar um pouco esta oficina, vem de uma constatação que
durante o Covid, durante a pandemia, o isolamento, o fechamento de umas farmácias e com os centros de saúde e hospitais focados no combate ao Covid-19, houve em alguns aspectos impacto na comunidade trans e não binária. E um dos impactos mais gritantes era a nível da administração de injetáveis de tratamento hormonal, porque em Portugal a maior parte das pessoas fazem normalmente no centro de saúde ou nas farmácias, e complicou um pouco tudo isso, e é por isso que quiséssemos fazer. Primeiro fizemos um inquérito, uma sondagem à comunidade das pessoas que tomam hormonas injetáveis, e quero mostrar os resultados hoje para perceber porque que chegamos até esta oficina. Então, se não se importarem, vou partilhar o meu ecrã. Ok. E ok, vocês conseguem ver a tela? O ecrã? Sim, sim. Ok. Então, ver aqui. Então, os resultados finais do inquérito sobre a administração de injetáveis. Tivemos 66 respostas no total, 45 delas que fazem tratamento hormonal em injetáveis. Ok? Houve um consenso bastante importante, 95,6% das pessoas que fazem tratamento hormonal têm uma prescrição e uma receita. Isto é interessante para ver porque falamos também muito de pessoas piratas do género que fazem automedicação, mas o panorama em Portugal, pelo menos das pessoas que responderam, é que passaram por um processo muito clássico de falar com profissionais de saúde antes de começar a tomada de hormonas, e 90% das pessoas que responderam têm interesse num workshop online. E foi por isso que fizemos, não só porque é complicado reunir-nos fisicamente em tempo de Covid, mas também porque as pessoas estão espalhadas pelo território inteiro e têm mais acesso a um formato online. Os conselhos de residência, não vou citar tudo, mas podem ver dezenas de localidades, de municípios. Houve mais respostas, obviamente, no Porto e em Lisboa, que são as maiores cidades de Portugal, mas também temos respostas no país todo, inclusive na Madeira e nos Açores. Então, é bom ver isso também para quem acha que todas as pessoas queer, trans, moram em Lisboa ou no Porto. Não é verdade, estamos em todo o sítio. Então, uma das perguntas era o modo de administração antes do Covid. E vemos que há uma grande maioria das pessoas que fazem no centro de saúde, que faziam no centro de saúde, e a segunda, ou na farmácia, deslocavam-se até a farmácia ou noutro local. E temos uma pequena minoria de 5 pessoas em 45 que fazem a si mesmas, fazem a si próprias. Ok, hospital, outro contexto com familiar, são pouquíssimas respostas. E eu quis fazer uma comparação com a situação francesa, porque, como ouvem pelo meu sotaque, sou francês. E eu sei que na França, como em outros países, como por exemplo os Estados Unidos ou UK, as pessoas tendem a fazer autoinjeção. E aqui vemos o modo de administração em França. Não.
em França, visitar um enfermeiro, ou seja, pessoas trans que se deslocam, um enfermeiro é aqui, no Hospital Zero, no Médico de Zero, um faz no local de trabalho, mas temos uma esmagadora maioria que faz autoinjeções, ok? Por quê? Porque já é comum, os médicos sabem e podem aconselhar isto. É mesmo cultural. A comunidade trans faz em autonomia em França, mas em Portugal ainda não é assim. E agora vemos o modo de administração em Portugal durante a pandemia. O número de respostas que fazem no centro de saúde não mudou. Não mudou, só que o número de pessoas que fazem na farmácia diminui bastante porque as farmácias deixaram de fazer. E o que criou alguns problemas para algumas pessoas. O número de pessoas que fazem autoadministração subiu um pouco, não muito, passou de 5 em 7 respostas. Pronto. E então percebemos que as pessoas trans que fazem a administração de injetáveis são muito dependentes de quadros de saúde e de se deslocar até centros de saúde. Pode ser complicado, especialmente em tempos de Covid. Por isso que pensamos fazer esta oficina no sentido de dar umas opções às pessoas trans e que possam fazer uma escolha informada, esclarecida. Aqui vou falar um bocado das dificuldades, das dúvidas mais habituais, no sentido de perguntar à Inês e ao Vasco se puderem responder a essas dúvidas. Por exemplo, que seringa escolher? Estamos a falar de administração intramuscular e não nas veias, então é preciso um tipo de seringa especial. Como preparar a área de injeção para que seja higienizada e segura, como evitar a bolha de ar na seringa, porque isto é um dos perigos na tua administração, como se faz uma injeção, qual a diferença entre uma injeção no rabo ou na coxa, e quais são os sinais e os riscos de uma injeção mal feita. Da minha parte é tudo. Stop share, voltamos a nós. E agora vou deixar a palavra à Inês, que tem também um PowerPoint para nos ensinar a fazer uma autoadministração em segurança. Exato, e que espero conseguir esclarecer as dúvidas que nos deixaram. Então, deixa-me só fazer partilha de ecrã. Confirmem-me só se estão a ver. Sim? Sim, estamos a ver. Obrigada. Ok, então, pronto, antes de começar, queria só agradecer a todos os que estão aqui hoje presentes e que conseguiram vir assistir a esta oficina. Espero que seja útil, claro, acima de tudo, e que seja uma boa experiência para todos. A ideia será, como o Sacha referiu, transmitir informação correta sobre autoadministração, portanto passar a informação correta de como se faz. Antes também de começar, só referir
que nós no Espaço Entendendo, como eu referi há pouco, fazemos atendimentos no âmbito também de consultas de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. Eu tenho experiência, de facto, claro, na administração de medicação e de substâncias intramusculares, mas por acaso não tenho experiência na administração de hormonas, porque é uma vertente que nós ainda não fazemos no Espaço Entendendo. Portanto, tenho, claro, que o conhecimento para poder passar esta informação de forma correta, mas não tenho experiência nem na administração de hormonas, nem na auto-injeção a mim própria, e portanto esse depois será o contributo importante do Vasco para completar um pouco. Então, um breve resumo daquilo que pretendo abordar. Esta apresentação foi feita por mim e pela colega Sofia Pinto, enfermeira também no Espaço Entendendo, foi feita pelas duas, e portanto estes são os tópicos que iremos percorrer. Portanto, falar-vos de uma forma geral de substâncias, vias e locais de administração, dos materiais necessários para a administração, e depois as componentes de uma fase que nós, enfim, dissemos que seria a pré-administração, a fase da administração e a fase da pós-administração. Então, em primeira instância, aquilo que consideramos ser importante, portanto, temos que ter uma substância, e todas as substâncias têm que ter informações no seu rótulo, como sejam a dosagem, o prazo de validade e o lote. São tudo questões que temos que ter em atenção quando temos uma substância connosco. Tanto quanto averiguei, a testosterona apresenta-se sobretudo em forma de ampola em Portugal, pode ser apresentada também em forma de frasco, mas tanto quanto eu percebi é menos comum. E aquilo que é sempre importante verificarmos numa substância é se ela está íntegra, no sentido em que se não tem, portanto, cristais, ou se o líquido não está turvo, como até se consegue perceber mais ou menos na imagem do meio, e se isso se verificar, essa substância tem que ser descartada e anulada, e tem que ser denunciada e reportada à farmácia onde foi comprada. Relativamente às vias, existem várias vias de administração. Aquela onde nos vamos focar hoje é a via intramuscular, mas a título de curiosidade, portanto, existe a via, como o Sacha referiu, endovenosa, existe a via subcutânea e existem também outras vias. O que distingue umas das outras é essencialmente a zona do corpo onde a substância vai entrar. Locais de injeção. Existem também vários locais possíveis, também dependendo das vias que são escolhidas. No caso da injeção intramuscular e especificamente da auto-injeção, trouxemos para aqui duas possibilidades. Portanto, a imagem de cima, que é a injeção no glúteo, e a imagem de baixo, que é a injeção na coxa, no músculo anterolateral. Sobre estes dois locais, uma breve nota de que a auto-injeção na coxa, portanto, na imagem de baixo, será, à partida, uma auto-injeção mais fácil de concretizar, uma vez que o local está mais acessível, a posição de injeção é sentada, ao contrário de que a injeção no glúteo pode não ser tão estável e tão confortável, e implica de certa forma que a pessoa tenha que estar de pé, que faça uma rotação do corpo para conseguir chegar à zona. E normalmente a zona do glúteo pode ser indicada quando é um terceiro a fazer a injeção e não tão indicada para uma auto-injeção. No entanto, é possível e há quem faça, portanto tem as duas opções. Nós aconselhamos, sobretudo para quem estará a iniciar o processo de auto-injeção, que o comece pela coxa. Uma visão geral também sobre agulhas e seringas. Portanto, existem vários tipos de agulhas e vários tipos de seringas. Trouxe este quadro apenas ilustrativo para perceberem a quantidade de agulhas que existem. Elas, de uma forma geral, estão categorizadas por cores, para facilitarem, de certa forma, e essencialmente aquilo que influencia a escolha de uma agulha é aquilo que falámos antes, portanto, a via onde vamos querer, a via pela qual vai ser administrada a substância,
O tamanho do músculo também tem influência na escolha da agulha, e depois um terceiro fator que influencia tem a ver com a quantidade, ou o tecido adiposo de cada pessoa, no fundo a camada de gordura que cada pessoa tem. Isso influencia também a escolha da agulha. As agulhas têm duas características importantes para saberem. Uma é o calibre e outra é o comprimento. O calibre pode ser, na maior parte das vezes, está referido, como vem aqui na tabela anterior, pelo número G, de gauge, ok? Ele vem do 14 ao 32 e o que significa é que quanto menor é o número G, significa que maior é o seu diâmetro, é inversamente proporcional, ok? Portanto, uma agulha de G14 ou 14G terá um diâmetro superior a uma agulha de 32G, ok? E o calibre está diretamente relacionado com a espessura da substância que queremos injetar. Por outro lado, o comprimento está estritamente relacionado com a via e com o local de administração. De regra geral, a injeção intramuscular requer agulhas de maior comprimento. Ok? O que queremos aqui também, o que quero aqui deixar claro é que, portanto, é uma escolha e os tipos de agulha variam muito de pessoa para pessoa, porque lá está, depende do tecido adiposo de cada um e depende da estrutura musculoesquelética de cada um. O que gostávamos aqui de sugerir para quem não faz autoinjeção, mas faz a injeção, por exemplo, num centro de saúde ou numa farmácia, podem procurar saber junto da pessoa que vos costuma fazer a injeção qual é que é o calibre da agulha que costumam usar em vocês. E assim será um ponto de partida para vocês fazerem a vossa autoinjeção. Depois, ainda sobre agulhas, muito brevemente, para a questão da autoinjeção, interessa-nos ter dois tipos de agulhas. Uma agulha que faz a aspiração da medicação e uma segunda agulha que faz a injeção no músculo, ok? A agulha de aspiração ou de diluição, o calibre é mais ou menos importante na medida em que o que nós procuramos apenas é que a substância venha até à seringa, ok? Já a agulha de injeção, aí sim é que é importante. Nós deixamos aqui uma referência de que, por exemplo, no espaço intendente, para a aspiração da substância, costumamos usar uma agulha de calibre 18G e de 40 mm de comprimento, ok? Depois, para uma injeção intramuscular no glúteo, costumamos usar uma agulha de 20G e também de 40 mm. Já na região da coxa, do anterolateral, aquilo que está recomendado é que as agulhas podem ir entre 18 a 21G e entre 16 a 25 mm. Uma vez mais, depende e difere de pessoa para pessoa. Sobre seringas, não têm tanta ciência como as agulhas. A única coisa que têm que saber, portanto, elas podem ter graduações diferentes no sentido não só da quantidade, portanto, umas seringas podem ser de 33 centilitros, outras podem ser de 10 ou de 5. O que existe é também seringas com graduação diferente, não em cc's ou em mililitros, mas em unidades de medida, e em que a contagem aí é diferente. À partida, creio que no caso da testosterona, as que são mais correntemente usadas são as com medição como a da imagem, em mililitros ou em cc's. Muito bem, a fase pré-administração. Aquilo que queríamos deixar como dicas seria procurarmos em primeiro lugar um local calmo e seguro, onde se sintam confortáveis, e apesar de se fazer a autoinjeção sozinho, aconselhamos a ter alguém por perto, não necessariamente no mesmo quarto, no mesmo espaço, mas na mesma casa, ok? Para, caso seja necessária ajuda, terem alguém por perto. Numa segunda fase da pré-administração, aconselhamos também a que sejam registados todos estes fatores. Isto por vários motivos. Por exemplo,
É bom para vocês terem um registro das datas, também para o vosso controle, das datas em que fizeram a autoadministração e os locais onde fizeram. Por exemplo, se uma vez fizeram na coxa direita, é aconselhado que o local vá sendo rotativo, portanto na vez seguinte fariam na coxa esquerda e depois voltariam à coxa direita, e portanto também seria importante terem a questão do local devidamente registada. E por outro lado, pode ser importante se verificar de facto alguma, por exemplo, alguma alteração na substância, ficar devidamente registada o lote e o lote e a validade, e também para terem uma informação sobre o vosso percurso de autoinjeção e estes dados todos referidos. Numa terceira e quarta instância, o que propomos, portanto, naturalmente, a desinfecção e a higienização, aliás, das mãos e do tabuleiro. O tabuleiro ou superfície, pode ser uma mesa, pode ser uma bancada ou pode ser um tabuleiro, desde que esteja devidamente limpo, desinfetado, bem como as mãos. Trouxemos também aqui uma checklist que podem depois adaptar e usar para vocês, que procura, pronto, no fundo só garantir que têm o material todo necessário antes de passarem para a preparação do material. Então, que material é esse que é necessário? A substância, uma seringa com a capacidade suficiente para aquilo que pretendem administrar, uma agulha de diluição, a tal que é para a aspiração da substância, agulha, nós precisamos de agulhas de administração, no sentido em que eu explico um pouquinho mais à frente, pode a primeira injeção não correr bem e ser preciso descartar essa agulha e terem uma segunda agulha de suporte. Por isso, agulhas de administração, 3 ou 4 compressas secas, álcool, um penso rápido, depósito de cortantes. Uma pequena nota aqui sobre o depósito de cortantes. Tanto quanto percebi, não existe disponível para venda nas farmácias um depósito para o descarte das agulhas e das seringas, isto porque é lixo que depois de usado não pode ir para o lixo comum, o lixo normal de casa, tem que ser, é um lixo específico que é depois incinerado e que, portanto, normalmente nos centros de saúde, hospitais, etc., tem um contentor próprio. No caso de não ser possível ter acesso a este contentor, a sugestão que deixo aqui é de usarem um garrafão, por exemplo, ou uma garrafa de um plástico mais grosso, se possível, em que tem no vosso espaço e que serve única e exclusivamente para este efeito do descarte das seringas e das agulhas e das ampolas, no caso de quando a substância vem em ampola. Além do depósito de cortantes, também ter o tabuleiro, opcional, álcool e toalhetes para a higienização do tabuleiro ou da superfície e água e sabão para a higienização das mãos. Com todo este material pronto, estão prontos para passarmos para a fase seguinte da administração. Uma nota breve, antes de passarmos para a fase da administração, prende-se com o conceito de ambiente limpo. Ou seja, durante todo o processo nós limpamos as nossas mãos, portanto elas estão limpas, e depois vamos manipular tanto as agulhas como as seringas, são materiais que estão esterilizados, okay? Que não estão, portanto, que vêm dentro de um invólucro e que têm uma forma própria que a seguir já vamos perceber de se manusearem. O que é importante é nunca tocarmos com as nossas mãos nas extremidades de ambos, portanto, nem na extremidade da seringa, nem na extremidade da agulha, ok? E mais à frente demonstramos como. O mesmo se aplica para quando fazemos a desinfecção do local no nosso corpo, de quando fazemos a desinfecção do local onde vamos injetar, também a seguir não vamos tocar na zona depois de ter sido limpa. E esta era uma noção que eu queria partilhar convosco. Então, pré-administração, no caso então da medicação que creio ser o mais comum se encontrar em ampola. Portanto, temos a agulha e a seringa, fazemos a adaptação. Eu tenho aqui para demonstrar, depois mostro-vos já de seguida quando corrermos aqui estes slides, tenho aqui para fazer uma pequena demonstração alguns destes materiais. Portanto, adaptamos a agulha de diluição, a que vai aspirar a medicação à seringa, e normalmente existe uma questão com as ampolas que, portanto, o líquido
está dentro da ampola, nós queremos partir a ampola no topo e nem sempre está logo o ar na ampola. Portanto, temos que normalmente sacudir a ampola até que o ar, até que o líquido deixa e fique só ar, e depois então podemos partir. As ampolas estão identificadas com uma linha ou com um ponto de pressão, ok? Que é o que nos indica o sítio onde deve ser partida. Se a ampola tiver um círculo preenchido, esse é exatamente o ponto de pressão. Quando a ampola tem uma linha, qualquer sítio dentro dessa linha é o ponto de pressão. No caso das ampolas com o círculo, o que devemos fazer é virar o círculo para nós, de frente para nós, e partir a ampola no sentido contrário ao do nosso corpo, ok? Fazer pressão rápida e firme em direção oposta. Depois de termos partido a ampola, descartamos o topo para o contentor apropriado. Com a agulha descapsulada, podemos fazer como está na imagem, talvez seja mais seguro para o início, portanto ter a ampola pousada na mesa, na marquesa, no tabuleiro, e aspirar a medicação da ampola. O que é importante é que nenhum líquido fique na ampola, ok? Depois de aspirado e a ampola vazia, voltamos a descartar para o contentor apropriado. A questão do ar, que o Sacha referiu há pouco, é muito comum, é perfeitamente normal, acontece quase sempre. As estratégias para eliminarmos o ar da seringa estão aqui descritas. Portanto, posicionamos a seringa com a agulha para cima, puxamos o êmbolo para puxar mais ar e depois expelimos o ar excedente. Podemos eventualmente bater no corpo da seringa para que as bolhas subam e puxar novamente até conseguirmos soltar todo o ar. Esta agulha que foi para a aspiração da substância, vamos encapsulá-la, portanto o processo de voltar a pôr a tampa, também aconselhamos a que seja feito como está na imagem, pelo risco de não se picarem, portanto tem a tampa pousada na mesa e vão tentar, portanto, encapsular a agulha dessa forma, e depois então de encapsulada descartamos essa agulha para o contentor apropriado. Temos então neste momento a substância na seringa, não temos nenhuma agulha conectada, vamos conectar a agulha que é para a injeção à nossa seringa. Quando a substância está em frasco, não vou, portanto percebi então que não é a forma mais comum, e o processo não difere muito, excepto no início, portanto não temos uma ampola porque temos que partir, temos um frasco, temos que retirar a tampa do frasco, ficar com a cobertura de borracha a descoberto e desinfetar essa cobertura de borracha com uma compressa embebida em álcool. A questão de quando a medicação está em frasco, o que significa que a medicação está em vácuo, o frasco está em vácuo, e portanto aquilo que o modo de fazermos aqui é que é ligeiramente diferente. Portanto, nós sabemos a quantidade que vamos querer administrar, imaginando que são 2 cc's ou 2 mililitros, é igual. O que fazemos é medimos essa quantidade de ar na seringa e é essa quantidade de ar que ejetamos para dentro do frasco. Portanto, medimos a quantidade de ar, eu tenho aqui um vídeo que mostra sucintamente, medimos a quantidade de ar e ejetamos, ele aqui está a conectar a agulha na seringa, e medimos então a quantidade de ar que queremos injetar. Depois de termos a quantidade que queremos para nós, descapsulamos a seringa, introduzimos a agulha no frasco, invertemos, ejetamos o ar para dentro do frasco e depois, sempre com a agulha submersa no líquido, porque ajuda a que não entre ar, fazemos a aspiração da substância para a seringa, na medida, sempre para a dosagem que queremos injetar. Se ainda assim tivermos questões de ar na seringa, injetamos o ar, puxamos novamente, puxamos um bocadinho mais o êmbolo, que é como eu creio que ele vai fazer,
Fechamos novamente o êmbolo, asseguramos que a agulha está submersa e aspiramos para a quantidade necessária. Ok, e depois retiramos o frasco, portanto desencaixamos. Se ainda assim persistir, voltamos ao mesmo passo de há pouco das ampolas, portanto segurar a agulha e a seringa na vertical, bater no corpo da seringa, fechar o êmbolo e então aspirar o ar. Há uma pequena nota que posso também deixar em relativamente às seringas. Há seringas que têm o canhão, que é portanto a ponta externa, a ponta oposta ao êmbolo, que está no meio, situado no meio, daqui a pouco já vos mostro que está situado no meio, e há seringas que têm o canhão mais num canto da seringa. Facilita se for desta segunda forma, porque o ângulo que conseguimos dar para expurgar o ar é mais fácil. Pronto, neste processo do frasco, portanto, igual ao da ampola, depois de termos a medicação na seringa, descartamos a agulha da aspiração e, sem retirar a tampa sem retirar a tampa da nova seringa, encapsulamos novamente. Se quiserem aqui, fazemos aqui uma interrupção do compartilhamento só para eu vos mostrar. Portanto, tenho aqui uma seringa e uma agulha, ok? O modo de abrir, elas normalmente têm sempre uma parte mais colada do que outra, e aqui a questão de ser estéril e de não querermos tocar na ponta que vai conectar com a agulha. Portanto, abrimos desta forma. Há quem faça, retira o papel, ok? E a seringa fica na mesa. Eu posso, se quiserem, apontar assim. Depois temos uma agulha, a título de exemplo, abrimos também desta forma, e o que é importante é, portanto, esta parte não tocar em mais lado nenhum, a não ser nesta parte, ok? E assim garantimos que não estamos a conspurcar nada. Pronto. Depois tenho também aqui uma ampola, que se acharem pertinente posso exemplificar muito brevemente. Esta ampola, por exemplo, tem tanto duas linhas, conseguem ver? Está focado? Não sei, sim, ok, perfeito. Tem tanto duas linhas como também tem um ponto que está virado para vocês, ok? E o ponto é então aquilo que indica a pressão, o ponto de pressão, e é aqui que eu vou partir a minha ampola, ok? Então, com uma compressa seca e como eu disse há pouco, com este ponto virado para mim, eu vou garantir que não tenho líquido cá em cima, ok? Há ali um movimento que eu não disse, mas se pegarmos na seringa e fizermos algum movimento circular, ajudamos também a que o líquido deixa. Portanto, garantindo que não tenho líquido nesta parte de cima. Posso então partir aqui a ampola, peço desculpa. Acho que vão ouvir. Não sei se já ouviu. Ok. E agora vamos voltar aqui para baixo. Ok. Vou então com a agulha. Esta agulha, só para vos mostrar aquilo que eu dizia há pouco do canhão, isto é só, desculpem, estou a interromper aqui a fazer um freeze, só para vos explicar que o canhão desta seringa está situado ao centro. Por vezes eles estão situados aqui nesta zona mais lateral, ok? E depois quando é para expurgar o ar, facilita, porque conseguimos dar uma inclinação. Neste caso ela está mesmo ao centro, não conseguimos dar nenhuma inclinação para expurgar o ar. Portanto, desencapsulo a agulha. Opa, ok. Não sei se estão a conseguir ver. Ok, faço a aspiração do medicamento, da substância. Só explicar-vos que as seringas têm um bisel e é o bisel que aspira. Portanto, aquilo que temos de ter atenção é que o bisel está sempre em contacto com o líquido e não com o ar, porque senão eu vou estar a aspirar ar. Neste processo não tem muito problema, porque eu só quero aspirar o líquido. E como veem, eu tenho muito ar na minha seringa, que eu agora vou expurgar. A ampola está vazia, vai para o contentor dos cortantes, que eu aqui não tenho, isto é mesmo só a título de exemplo. E então o ar, portanto vem o líquido, vem o ar, eu só vou expurgar o ar, ok, até que aqui em cima, não sei se vai ser possível,
e tá, ok? Tinha a seringa aqui na minha medida, 1 ml, volto a encapsular, como eu disse há bocadinho, para fazerem, era com a tampa na mesa encapsular desta forma e já é seguro estar encapsulada. Depois disto, posso fazer aqui, eu tenho outra seringa, se quiserem que exemplifique, portanto, aqui o que tinha a fazer era, abria a segunda agulha, ok? Posso pegar no plástico e afastar apenas o papel, pouso, vamos voltar a baixar, desculpem, tiro esta, ok? E encapsulo esta, ok? E estava pronto a administrar. Ok, prosseguindo então para a parte especificamente da injeção. Estão a ver a apresentação? Sim? Sim, estão? Sim, sim. Ok, Sim, obrigada, sim. obrigada. Pronto, 2 locais de injeção, como referi há pouco, glúteo e zona anterolateral e músculo anterolateral da coxa. Como referi, portanto, nós reforçamos que a imagem, a segunda imagem, é provavelmente a forma mais fácil de fazer a autoinjeção. A vossa posição é sentada, estão mais confortáveis, estão mais estáveis, enquanto que na outra têm que estar de pé e têm que fazer uma rotação do corpo que pode gerar alguma instabilidade, sobretudo no início, se não tiverem ainda muita prática na autoinjeção. O que temos que ter em atenção quando escolhemos exatamente a zona de injeção é de evitar zonas inflamadas, com feridas, com cicatrizes, ok? Que estejam inchadas. Se possível, se alguma zona do músculo do corpo, da coxa, está com alguma lesão, então vamos escolher uma zona de injeção que não seja, um local de injeção que não seja exatamente em cima da cicatriz, ou em cima da ferida, ou em cima da zona que está irritada ou inchada. Mesmo não aconselhando que seja feita a injeção no glúteo, só para terem uma noção de como e aquilo a que devem ter atenção se decidirem fazer a autoinjeção no glúteo. Portanto, aquilo que nós... Desculpa a interrupção, só para avisar as pessoas que chegaram depois, estamos a gravar esta oficina e então por razões de privacidade, se quiserem tirar a câmara, era mais seguro, se vocês não se importem, podem ficar com a imagem. E a segunda coisa é que já tens uma pergunta no chat e deixo-te responder quando quiseres, pode ser ao fim. Ok, está bem. Ok. Posso responder já, até porque é bastante, pronto, é sobre o que estava a descrever antes. Pronto, a questão é qual é que é a diferença entre a agulha de aspiração e a de administração e porque é que trocamos. A diferença tem a ver com aquilo que eu tinha referido antes. Portanto, as agulhas têm calibres e comprimentos diferentes e a agulha que está aconselhada para uma aspiração de uma medicação tem características diferentes de uma agulha que é adequada para uma injeção. Tem um diâmetro diferente e um comprimento diferente. E é apenas essa a diferença, ok? Espero Olá, ter... Inês, conseguem-me ouvir? Sim. Sou a Sofia Pinto, sou colega da Inês. Posso também acrescentar ao que a Inês disse. Muitas vezes as agulhas têm um bisel, que é aquela ponta que a Inês mostrou agora, e por exemplo, quando nós introduzimos a agulha naquele frasco, naquela borrachinha, o bisel fica um bocadinho danificado, nós não conseguimos ver tão bem, mas ele já não está tão afiado, então nós nunca usamos essa agulha para administrar no nosso músculo, porque ele já não é tão capaz de introduzir-se no nosso músculo, porque já foi danificado, porque já espetou outro material. Era só para completar? Sim, obrigada. Obrigada, Sofia. Então, prosseguindo, portanto, o que tem que ter em atenção na escolha do local da administração no glúteo máximo, nós, aquilo que dizemos é que a injeção deve ser feita, o primeiro passo é criarmos uma linha imaginária, imaginarmos uma linha que a cruza desde o nosso cóccix até à ponta da nossa anca, por assim dizer, ok? Uma linha na horizontal, que é esta que nós vemos aqui, e depois sobre essa linha imaginamos uma linha
que atravessa essa ao meio, ok? Que será esta. E portanto ficamos aqui com 4 quadrantes imaginários no nosso glúteo, e o quadrante onde devemos fazer a administração é aquilo que nós chamamos de quadrante superior externo. O que é que isto significa? Que é um destes 2 quadrantes superiores e externos, no sentido de ser o mais externo do centro do nosso corpo, portanto, mais afastado do centro do nosso corpo, ok? O que está mais perto de nós, de certa forma, quando estamos a fazer a autoinjeção. Questões sobre a injeção no glúteo máximo e também um dos motivos pelos quais é o motivo principal pelo qual é feita aqui a administração. Tem a ver com, na ilustração de cima, temos aqui um ponto B que nos identifica o conhecido nervo ciático, ok? E, portanto, ao fazermos a injeção no quadrante superior externo, é o quadrante que mais seguramente nos afasta de atingirmos o nervo ciático, ok? Sob pena de danificarmos o nervo e termos complicações graves. Se a administração for, por outro lado, no músculo anterolateral, temos aqui algumas imagens que elucidam, portanto, na coxa, temos um vídeo que explica exatamente como se deve fazer a medida. Portanto, na nossa coxa colocamos uma mão acima do joelho e uma mão abaixo, aliás, da nossa anca, de forma lateral, como vemos nas 2 imagens. E vou voltar a correr o vídeo. E depois, o sítio exato onde deve ser feito é o terço, aquilo que nós dizemos que é o terço médio do músculo, que é praticamente a zona entre os polegares daqui do vídeo, ok? Qualquer zona lateral entre os polegares. Ok. Avançando. Esperem só um pouquinho, que eu estou aqui com um problema de visualização. Ok. A fase que nós aqui dizemos a seguir, peço desculpa. A seguir a escolhermos o local de administração. Aquilo que devemos fazer é a desinfecção do local. A desinfecção é feita com uma compressa embebida em álcool ou com uma toalhita já própria com álcool, e a mesma deve ser feita com um movimento circular, ok? Portanto, escolhemos o local e no movimento circular do centro para a periferia, ok? É como devemos fazer a desinfecção do local onde vamos administrar. A administração em si, se for no glúteo máximo, se for no glúteo, a desinfecção, portanto, já escolhemos o local, já o desinfetamos. A desinfecção deve ser feita, a administração deve ser feita num movimento único, rápido e firme e num ângulo de 90 graus sobre a nossa pele, ok? Se for no músculo anterolateral da coxa, tem um procedimento acrescido, que é aquilo que nós chamamos de tração em Z, no sentido em que implica que usemos as 2 mãos, a mão não dominante, ou seja, se forem destros, a vossa mão não dominante será a mão esquerda, e o que devem fazer, como se vê aqui no vídeo, é com a mão não dominante, depois de termos escolhido o local, com a mão não dominante fazemos um afastamento, com pressão, fazemos um afastamento da pele entre os 2,5 cm e os 3,5 cm, e não largamos essa tração que estamos a fazer, ok? E depois, com a mão dominante e com a seringa e com a agulha já adaptados e já com a substância e tudo isso, fazemos então a injeção num movimento rápido, único e firme, também num ângulo de 90 graus, ok? Se, como vemos aqui na imagem, a tração é no braço, mas é igual para a zona da coxa. Quando estamos a fazer a tração, a mão não alivia até termos a administração totalmente feita, ok? E no caso da anterolateral da coxa, temos a mão não dominante a fazer a tração, injetamos a seringa e a mão não dominante vai nos ajudar a segurar a seringa, como se vê aqui. Portanto, a mão esquerda está a fazer a tração e o polegar e o indicador da mão não dominante vão ajudar a segurar a seringa, ok? Depois o procedimento é igual para os 2 sítios, no sentido em que
Uma vez injetado, temos que assegurar que não atingimos nenhum vaso sanguíneo, e a forma de o fazermos é aspiramos a seringa e vemos se vem sangue. Se vier sangue, temos que descartar o sistema, portanto retiramos a seringa e fazemos novamente o processo trocando a agulha e idealmente também a medicação. Se não vier sangue, então podemos fazer a injeção da substância. Tanto quanto li, no caso da testosterona, por se tratar de uma substância bastante viscosa, de certa forma, é aconselhado que a administração seja feita de forma lenta. Okay? Depois de administrado, remove-se a agulha num movimento também único e rápido, e depois, no caso da tração, ou com a mão não dominante, se não tivermos a fazer a tração por ser no glúteo, colocamos uma compressa para fazer pressão sobre o local que foi injetado. Não massajar e colocar um penso rápido sobre esse local. A seringa e a agulha são descartadas para o contentor de descarte. Depois deste procedimento, higienizamos novamente as nossas mãos. Quase a terminar, achámos importante deixar aqui uma atenção. Na pós-administração, aquilo que devemos estar atentos e devemos fazer vigilância sobre uma possível reação, de certa forma, alérgica que pode surgir. É muito raro acontecer e os sinais e sintomas variam de pessoa para pessoa e variam até no tempo. Pode surgir ao fim de minutos ou pode surgir ao fim de horas, mas é uma situação que se chama reação anafilática, que é rara de acontecer, mas que ainda assim achamos importante trazer para aqui para que estejam atentos e saibam o que fazer no caso de surgir. Então, a reação anafilática é, portanto, uma reação alérgica associada também a um compromisso cardíaco e respiratório, ok? Caracteriza-se por sintomas que possam surgir: pele avermelhada, com manchas, quente, comichão, tosse e também associado a alguma dificuldade respiratória. Como eu disse antes, o surgimento dos sintomas, varia muito de pessoa para pessoa e não existe portanto, nenhuma evidência sobre ao fim de quanto tempo é que pode surgir, portanto, vai de minutos a horas, mas o que nós aconselhamos é, caso surjam alguns destes sintomas, efetivamente, portanto, se a pele começar a ficar vermelha, com manchas, quente, comichão ou tosse, ou tiverem alguma dificuldade em respirar, 2 passos: se estiverem acompanhados, como referimos no início, pedir ajuda a essa pessoa e ligarem para o 112. Se não tiverem com ninguém, então ligarem para o 112 e explicarem exatamente o que é que fizeram. Portanto, fizeram uma administração de testosterona e estão a surgir estes sintomas e pedem ajuda ao 112. Reforço que é raro acontecer, mas pode, e por isso é que é importante terem esta informação convosco. A terminar, umas breves considerações finais de ideias que gostávamos que ficassem retidas. Portanto, aconselhamos que a primeira autoadministração possa ser feita sob supervisão de um profissional de saúde, por uma questão apenas de se sentirem mais seguros e de terem alguma validação dos vossos procedimentos. A questão da dose não deve ser alterada, portanto devem cumprir, de certa forma, a dose que o vosso profissional de saúde vos prescreveu. A questão da alternância dos locais de administração, que eu referi antes, portanto, se uma semana é na coxa direita, na vez seguinte é na coxa esquerda. A questão do contentor de descarte, no sentido em que é mesmo importante ficar retida a ideia de que este material não pode ir para o lixo comum, tem que ser incinerado, e o conselho que deixamos é a adaptação, por exemplo, de uma garrafa ou de um contentor de plástico mais duro, que vão enchendo e depois podem fazer o descarte desse material num centro de saúde, num centro de base comunitária como o do GAT, mas que esse material não vá para o lixo comum. Naturalmente é apenas
naturalmente que o vosso médico tem que estar informado sobre as vossas alergias, porque pode haver interações de algumas formas de testosterona com questões alérgicas, e a questão do ar na seringa, que tenta explicar há pouco as estratégias de, enfim, de assegurarmos que não injetamos ar. E da minha parte é isto, estou disponível para responder a questões e obrigada. Muito obrigado, Inês, foi muito interessante. E agora o Vasco vai dar os seus comentários sobre isto e partilhar a sua experiência. Olá a todos, obrigado Inês pela explicação, foi muito conciso, muito concreto e deu para perceber, até deu para esclarecer algumas coisas que eu não sabia, algumas pequenas coisas que acabam por ser importantes no processo de administração que eu próprio não sabia. Surgiu-me também algumas dúvidas em relação à parte de trocar o local de injeção. A indicação que eu tinha até agora é que, como é uma injeção de 4 em 4 semanas e não é uma coisa tão frequente no caso da testosterona, que não seria necessário alternar as coxas no caso de fazer a injeção. Não sei se me conseguirias responder se esta indicação se mantém, mesmo havendo uma coisa tão espaçada de injeção. Honestamente não sei dizer, não tenho resposta direta. Calculo que de facto a questão da alternância de locais possa estar associado quando, enfim, a administração é bastante mais curta no período de tempo. Posso procurar a questão sobre ser ao fim de 4 semanas, de 4 em 4 semanas, se não mesmo se mantém a indicação da alternância também. Não digo depois, partilho convosco depois, só para confirmar. Certo. Eu posso falar um bocadinho agora da minha experiência em fazer a administração de injetáveis. Eu originalmente fazia a injeção ou no centro de saúde ou na farmácia, mas comecei a fazer também por causa da situação do coronavírus, porque deixei de estar no local do meu centro de saúde, e as farmácias em que eu tentava, várias, já não estavam a fazer a administração de injetáveis. Então fiquei um pouco sem opções e tive de recorrer à auto-administração. Na altura vi vários vídeos sobre isto, informei-me mais ou menos. As dúvidas que eu tive foram muito à base do processo de aspiração, ou seja, de retirar a testosterona para a seringa, porque é um líquido muito viscoso mesmo. E acaba por ser difícil, acaba por demorar um bocadinho até conseguirmos aspirar tudo. Tive alguma dificuldade com isso. Em relação à seringa, também não sabia, não tinha noção de que havia tanto uma variedade de seringas. Eu, no meu caso, chegava à farmácia e dizia para que é que era, para que eu precisava da seringa, que era, no caso, uma injeção intramuscular de testosterona, que era viscoso, dava esse vezes, e o farmacêutico normalmente dava-me uma seringa que achava apropriada. E fazia essa administração. Eu comprava sempre 2 seringas para variar para trocar, também muito à base de como, quando estamos a retirar a ponta da agulha, tocar no fim da ampola e poder haver aquele risco, como a Sofia disse. Uhum. E eu tenho feito sempre a minha injeção na coxa. Na minha experiência pessoal, as injeções que eu tenho dado a mim próprio na coxa têm doído muito menos do que as injeções que eu até agora tenho feito no glúteo, no centro de saúde ou na farmácia. Não sei se será o facto de eu estar menos nervoso, não sei se será do local ou da forma como eu faço a injeção, mas para mim tem sido, não tenho quase dores nenhumas, enquanto que às vezes estava a fazer no glúteo e ficava 2 dias bastante dorido. Acho que é do teu talento, Vasco. O quê? Acho que é do teu talento. As injeções. Eu não sei, mas acaba por ser uma coisa muito menos estressante para mim, porque eu sei que não vai doer assim tanto. Queria também contextualizar em relação à situação das injeções intramusculares, porque a Inês falou um pouco que há outras vias de administração subcutâneas. Em Portugal, de momento, nós não temos acesso a testosterona via subcutânea, mas é algo que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Acontece muito a injeção subcutânea e faz-se normalmente na barriga.
com agulhas muito mais fininhas e muito mais pequenas, porque não requer, a profundidade e são em doses muito pequenas, ou seja, o líquido não vai ser tão viscoso, nem a quantidade não irá ser tão grande, ou seja, o líquido não irá ser tão viscoso. São feitas subcutaneamente na barriga, mas de forma semanal. E acaba, pronto, claro que dói muito menos e que é uma coisa muito mais fácil porque é uma agulha assim, e facilita muito a esse nível. Em relação a isso, acho que estou aberta a que façam perguntas sobre a minha experiência de fazer a auto-injeção e acho que só tenho, isso a dizer. Estou aberta a questões e perguntas mais específicas sobre a minha experiência. Ok, muito obrigado. Agora vamos abrir um espaço para perguntas, dúvidas, comentários. Estejam à vontade. Eu queria deixar uma nota também, porque estou em vários grupos franceses, como lá fazem muito mais autoinjeção, eu vejo as dúvidas que algumas pessoas podem partilhar com outras e às vezes dói, tu tens sorte, vais porque não te dói, mas para algumas pessoas dói e o conselho que deram é aquecer a ampola, aquecer o líquido, porque isto vai fazer que é menos viscoso e que dói menos. E quanto a descartar seringas, do que eu percebi, um bom sítio também são farmácias. Elas tratam de reciclar, ou não sei, pelo menos que não acabe no lixo comum. Fazem a recolha de material médico como fazem dos comprimidos. Eu pessoalmente tenho um contentor que eu originalmente não sabia de onde é que tinha vindo, a minha mãe comprou, mas entretanto perguntei-lhe e ela mandou vir, ou seja, apesar de não se vender nas farmácias, é possível encomendar e é uma coisa relativamente barata. E aquilo leva bastantes seringas, é um contentor que acaba por dar jeito, porque na altura é só mesmo partir e descartar lá para evitar este tipo de situações de irem parar ao lixo comum. Ok, é bom saber. Só uma nota, daquilo que li, ao fazer a tração em Z, aquele movimento com a mão não dominante, em teoria, também reduz a dor da injeção. Certo, ok. Eu por acaso também não sabia acerca da tração em Z, era algo que eu não tinha visto mencionado nos vídeos que vi, nem na investigação que eu fiz antes de começar a fazer a auto-administração. Portanto, acho que é muito importante. Não tinha essa ideia. Fazia simplesmente, pronto, os outros passos e fazia a administração na parte exterior da coxa sem puxar, sim, sem puxar. A tração em Z está especificamente aconselhada quando a solução é viscosa. E é também uma forma de garantir, portanto, ao fazermos a tração em Z, também garantimos que não haja fluxo da substância para o tecido, do tecido muscular para o tecido subcutâneo e portanto, também é aconselhada por isso. E no caso da testosterona, por ser mais viscoso. Estou aqui a ver no chat. A tração em Z é feita com as duas mãos, ou seja, também com a mão que está a fazer a injeção. A tração em Z deve ser feita, a tração em si, com a mão não dominante, no caso da pessoa ser destra, deve ser feita com a mão esquerda, e depois a mão dominante é que faz a injeção. E como posso voltar a pôr o vídeo, mas a ideia é com a tração não sai até ao fim do processo, até termos administrado a injeção, e a ideia, portanto, é fazemos a tração com a mão não dominante, fazemos a injeção e depois com o polegar e o indicador da mão que está a fazer a tração, seguramos a seringa e depois a mão não dominante pode fazer a aspiração e depois a injeção da substância. Quando retiramos a seringa e a agulha é que largamos a mão da tração. Portanto,
é feita com as duas mãos, a tração em si não é feita com as duas mãos, mas depois para o processo de administração é preciso a outra mão. Não sei se respondi, mas... Ok, então aparentemente não há mais perguntas, então vou agradecer mais uma vez os intervenientes e também a todas as pessoas e organizações que ajudaram na preparação desta oficina e do inquérito antes. E também podemos fazer um pequeno spoiler que vai provavelmente haver uma publicação depois, uma publicação oficial sobre este tema, porque precisamos de avançar com o conhecimento trans e um conhecimento também que vem da comunidade e que não venha de fora. Então, ok, obrigado GM. É por isso que fazemos isto, então estamos felizes e esperamos que esta oficina seja a primeira de muitas, porque há mais temas relacionados mais ou menos com a saúde e as vivências trans e então vamos pensar em outros formatos no futuro. Muito obrigado a todos. Obrigada também à transmissão e pelo convite. E à parceria, claro, com a Câmara e com o Fast Track Cities obrigada pelo convite e estamos disponíveis para eventuais futuras colaborações. Obrigado. Queria também deixar a nota que daqui a 15 minutos começa uma conversa organizada pelo Queer Tropical. Vamos falar das vivências trans brasileiras em Portugal, e nomeadamente do assassinato da Gisberta, mas não só, e começa daqui a 15 minutos. Então, se quiserem, podem procurar no Facebook, tem um evento e vemos lá. Até a próxima. Muito obrigado Obrigada. a todos. Até à próxima. Obrigada. Obrigado.